Humanidade versus tecnologia, um duelo digno de ficção científica. Durante as últimas décadas, fomos levados a acreditar que a tecnologia superará e condicionará a humanidade. Essa é uma questão muito interessante. Tecnologia versus humanidade. Quem é quem nesse jogo, né? Quem vai ganhar de quem? E será que existe uma disputa? Será que isso é necessário? Eu vejo sempre como um ponto para pensar. Primeiro, as tecnologias foram criadas por seres humanos. E seres humanos na sua essência, que sentem, que pensam, que interagem, que conhecem a dor do outro, que querem evoluir. Portanto, as tecnologias, elas trazem essa essência da humanidade. E elas podem ser usadas de modo muito bom. Veja, hoje nós podemos fazer cirurgias robóticas, podemos aprender a longa distância, nos cuidar a longa distância, temos a possibilidade de ter braços, pernas, órgãos que foram criados por inovações tecnológicas. Então, a grandeza do olhar para essas inovações é a gente ver como elas podem se alinhar e melhorar a vida dos seres humanos. Embora as máquinas e os softwares sejam resultados das ciências exatas, derivam de atividades fundamentalmente humanas e suas funções podem resolver problemas crônicos da nossa comunicação. Podemos condicionar a tecnologia para atender plenamente às nossas necessidades? Processos e ferramentas são importantes. Mas é importante que eles sejam simples, úteis e atendam às necessidades dos indivíduos, propondo interações para que haja desenvolvimento. Essas características foram pensadas e descritas pelo Manifesto Ágil. O manifesto foi lançado no começo dos anos 2000 por 17 pessoas ligadas ao desenvolvimento de softwares. Elas se uniram com o objetivo de criar um novo paradigma de trabalho em função das complexidades emergentes no mundo VUCA. Quando nós falamos de metodologias ágeis ou métodos ágeis, essa história começou com um marco muito importante e você pode consultar isso na internet, manifestoagil.org é o site de consulta, quando foi criado ali por alguns desenvolvedores, veio da área de tecnologia da informação, um manifesto numa forma de deixar muito claro que a forma como estava sendo feitas as atividades, o desenvolvimento de software, não estava bom. E aí eles criaram o tal Manifesto Ágil. E para vocês terem uma ideia, nós estamos aqui hoje debatendo sobre metodologias ágeis, os benefícios, como é bom implantar isso, mas o Manifesto Ágil é de 2001. E o Brasil, assim como outros países, tem uma dificuldade temporal de adoção dessas técnicas e ferramentas. E uma das barreiras que eu identifiquei, baseado aí na minha experiência profissional, é a barreira da língua. O Brasil tem muita dificuldade ainda com outras línguas, seja o inglês, o espanhol, e agora a gente tem uma dominância chinesa, oriental, em vários processos e várias empresas. E nos últimos anos é que nós conseguimos romper um pouco mais essa barreira da língua, vencer esse desafio, e por isso fica mais fácil a adoção de técnicas e ferramentas quando elas são ou descobertas ou propostas por países mais desenvolvidos ou por empresas mais desenvolvidas. E hoje a gente tem esse benefício de implantar o método ágil. Mas saibam vocês que não é algo novo, assim, totalmente inovador. Eles já estão aí há 20 anos trabalhando e amadurecendo desde quando foi lançado o Manifesto Ágil. O Manifesto Ágil listou 12 princípios de grande importância. O primeiro é o de garantir a satisfação do cliente, entregando rápida e continuamente softwares funcionais. O Manifesto Ágil ele nos apresenta os 12 princípios ágeis. O primeiro princípio ágil é satisfaça o seu consumidor, ou satisfaça o seu cliente. Parece óbvio, mas na prática, se você comparar os métodos tradicionais de gestão, eles não necessariamente, no detalhe do dia a dia, ele levava em conta a satisfação do consumidor. Ele era muito mais pautado por processos dentro da organização do que entender e satisfazer o consumidor, mesmo que esse consumidor seja interno na empresa. O método ágil traz isso como o primeiro princípio ágil.
O segundo princípio é a ideia de que até mesmo mudanças tardias de escopo no projeto são bem-vindas. O segundo princípio apresentado é aceite bem as mudanças. Durante um projeto, principalmente o tradicional, mudança era algo ruim para o projeto. Ninguém queria tratar a mudança e endereçar a mudança, resolver aquela mudança que era apresentada. O método ágil, o manifesto ágil, ele nos apresenta exatamente esse segundo princípio. Trate bem a mudança, aceite bem a mudança. Como é que você vai encarar a mudança? Passa muito pelo nosso comportamento. Nós, como seres humanos, normalmente a gente não gosta de mudança. A gente gosta, de ficar numa zona de conforto. Por isso o método ágil, olhando para os clientes, e o cliente muda de opinião e o cliente muda o comportamento, dentro de um projeto ou dentro da gestão da empresa, aceitar bem as mudanças. Um software funcional entregue frequentemente no menor intervalo possível é o terceiro princípio do manifesto. A conclusão do projeto é necessária para a obtenção de resultados e é justamente ao longo do processo e de suas entregas frequentes que isso acontece. O terceiro princípio são as entregas frequentes. A entrega frequente, ela passa a ser super importante para que o cliente perceba o valor que está sendo gerado ao longo do trajeto, ao longo da jornada. Então, dentro de um produto, na criação de um produto, na criação de um projeto, as entregas frequentes são essenciais. Você consegue mostrar muito mais valor num período de tempo muito menor. O quarto princípio é a cooperação constante entre as pessoas que entendem do produto e desenvolvedores. Todas as partes precisam estar em comunicação constante. O quarto princípio ágil, ele nos diz para trabalhar em conjunto. O que isso significa? Você não tem mais tanto limite entre as áreas e você trabalha em conjunto. Algumas empresas interpretaram isso como criar equipes multidisciplinares. E essas equipes multidisciplinares mais tarde foram chamadas de squads. Então, está tudo relacionado em torno da metodologia ágil que vem lá do manifesto ágil. O quinto princípio consiste na noção de que projetos surgem por meio de indivíduos motivados e relações de confiança bem estabelecidas. O quinto princípio ágil é um dos que eu mais gosto, baseado na minha experiência profissional, que é confie e apoie. Todo projeto, toda equipe, gestão de equipe, se não tiver confiança, e a base do relacionamento humano é a confiança, não funciona. E por isso que o Manifesto Ágil ele traz isso de uma forma muito explícita. Mais uma vez, por mais que seja óbvio a interpretação disso, você tem que deixar claro, o óbvio só é óbvio quando ele é dito. E lá está bem explícito dizendo sobre a questão da confiança. Então, ao invés de você ter papéis, responsabilidades, uma descrição de cargo extremamente complexo, extremamente burocrático, confiança, confiar no que as pessoas estão dizendo. Quando você faz uma estimativa de tempo ou pede uma estimativa de um projeto, quando você faz um estudo de orçamento, orçamentação de projeto ou do produto que você está trabalhando na empresa, a base é a confiança. O sexto princípio é a noção de que a melhor forma de transmissão de informação entre desenvolvedores é através da conversa cara a cara. O sexto princípio ágil é conversa face a face. E ele está totalmente ligado com o quinto princípio, que é a confiança. Conversar face a face e confiança andam juntos. Se você está conversando com uma pessoa e tem uma resposta, tem um direcionamento, a base é a confiança. E se você não tem a conversa face a face, você pode atrasar uma decisão que seria muito simples numa conversa olho no olho. E a gente sabe que o olho no olho aqui, traduzindo para todos, pode ser uma conversa virtual, pode ser um áudio no WhatsApp. As ferramentas são diversas e a cada momento você tem uma ferramenta nova que vai te proporcionar algo mais informal, mas ao mesmo tempo ágil de resolução de problema. O sétimo princípio do Manifesto Ágil é o de que um software funcional é a principal medida de progresso do projeto, e não mais a necessidade de bater metas de um calendário. O sétimo princípio é o princípio de softwares funcionais ou softwares funcionando. O que significa? Só lembrando que o Manifesto Ágil ele foi escrito pela área, por profissionais da área de tecnologia da informação. E uma das fases do método ágil são as entregas interativas. E quando você faz uma entrega, essa entrega ela tem que estar funcionando.
Não adianta entregar uma etapa dentro da metodologia ágil que não esteja funcionando. Então esse é o 7º princípio, softwares funcionando ou produtos funcionando. Vamos traduzir dessa forma que fica um pouco mais abrangente. Produtos funcionais. Esse seria o 7º princípio. O 8º princípio consiste em criar novos recursos de software com entregas constantes, mantendo um ritmo estável até a conclusão do projeto. O 8º princípio ágil, desenvolvimento sustentável. Isso você pode interpretar por alguns ângulos diferentes. Eu gosto muito em relação à equipe, a sustentabilidade da equipe, a segurança psicológica tem que ser sustentável. E como veio da área de tecnologia, e eu sou da área de tecnologia, eu vivenciei um ambiente tóxico por muitos e muitos projetos. E vou dar um exemplo, aquela pressão incessante de data que não pode mudar, está cravado na pedra a data, e a equipe tem que fazer horas e horas de trabalho sem descanso, isso não é sustentável. Você pode olhar pelo prisma financeiro, tem que ser um desenvolvimento sustentável financeiramente falando. São vários prismas que você pode olhar, mas a essência é o desenvolvimento sustentável. O princípio de número 9 é o de que o design do software deve prezar pela excelência técnica. O 9º princípio ágil, ele considera um momento de atenção contínua. O que significa isso na prática? Se você tem um escopo já reduzido dentro das sprints, e a equipe está ali trabalhando para resolver em 2 ou 4 semanas um escopo que foi definido, se você perde a atenção do time por alguns momentos, alguns minutos ou horas durante o dia, você pode perder o escopo que foi definido dentro daquela sprint. Então essa atenção contínua ela vai gerar inclusive o benefício de minimizar a quantidade de erro que pode ser gerado num software novo, numa aplicação nova. Então é importante que seja trabalhado na equipe o foco para desviar o mínimo possível a atenção daquilo que tem que ser feito. A simplicidade ou a arte de maximizar a quantidade de trabalho que não é feito é essencial. Esse é o 10º princípio do Manifesto Ágil, com foco no que é necessário, maximizando a quantidade de trabalho que não gera resultado e minimizando a quantidade de tarefas que geram resultados. O 10º princípio é um princípio exatamente sobre manter a simplicidade. E eu estou dando risada aqui porque é um problema muito grande nas empresas quando você tem o tomador de decisão de como deve ser feito o projeto ou qual é o produto a ser feito com a equipe que de fato vai desenvolver aquilo. E quem está pedindo normalmente pede uma Ferrari. E a equipe olha para a Ferrari e fala, ele não precisa da Ferrari, dá para fazer isso com muito mais simplicidade, vai custar mais barato e eu vou fazer isso mais rápido. Então tem uma briga, vamos dizer assim, entre quem está pedindo e quem está executando, e por isso foi colocado esse princípio da simplicidade. Porque se você considerar que tem entregas interativas, caso algo não saia exatamente como você gostaria, na próxima sprint você pode corrigir e gera o backlog, e dessa forma que funciona o ciclo de desenvolvimento dentro da metodologia ágil. O 11º princípio deste manifesto é o de que as melhores arquiteturas, requisitos e designs emergem de equipes auto-organizáveis. O 11º princípio ágil são times auto-organizados. Para isso acontecer na prática, essa auto-organização, o que significa? Todos têm que ter muito bem claro quais são os seus papéis e responsabilidades dentro do time do projeto ou do time da área que está executando ali um produto ou um serviço. Isso vai tornar o time auto-organizado. Não precisa de tanto processo, tanto procedimento e tanta burocracia para que cada um saiba o que fazer, aonde fazer. Essa é a auto-organização proposta pelo Manifesto Ágil. O 12º e o último princípio do Manifesto Ágil diz respeito aos intervalos regulares que possibilitam uma maior reflexão da equipe para se tornar ainda mais eficaz, refinando e ajustando seu comportamento, divididos em ciclos de planejamento, desenvolvimento, levantamento dos dados e análises, num ciclo contínuo de ação e feedback. O 12º princípio ágil é refletir e ajustar. Essa é uma técnica e uma ferramenta bastante utilizada, já consolidada no mercado de trabalho, que foi
chamada dessa forma dentro do Manifesto Ágil, mas na prática é parar para olhar tudo aquilo que foi feito, é praticamente um processo de melhoria contínua. Olha o que foi feito, identifica os gaps e gargalos, o que foi muito bem executado que você continua executando na próxima etapa do processo e o que precisa ser ajustado, ajuste rapidamente. Como nós temos as sprints, que são as entregas cíclicas dentro da metodologia ágil, você consegue rapidamente ajustar algo que não estava indo muito bem com a equipe na próxima sprint. Então isso é uma vantagem da metodologia ágil em relação aos métodos tradicionais que só faziam esse tipo de discussão no final do projeto. Isso demorava muito tempo. Algo que poderia ser corrigido desde o início, ele virava uma bola de neve e às vezes colocava até o projeto numa linha de insucesso, dava algo muito errado dentro do projeto a ponto de não entregar, de finalizar o projeto sem entregar o produto ali proposto. Então essa é uma ferramenta já conhecida, mas muito bem colocada aqui no Manifesto Ágil como 12º princípio. O pensamento ágil se mostra eficaz e tem sido trabalhado também fora dos limites da área de softwares. A ideia de tornar as pessoas incríveis pode possibilitar uma série de vantagens e ganhos. Nessa vida, a gente não chega em lugar nenhum sozinho. E nas empresas não é diferente. Na medida que os negócios vão crescendo, é fundamental que os colaboradores eles tenham cada vez mais autonomia, cada vez mais poder de decisão. Então, do ponto de vista de gestão, investir na capacitação do time, no desenvolvimento individual de cada um, seja no desenvolvimento profissional como também no desenvolvimento pessoal, a gente está fortalecendo a nossa organização como um todo. O mindset ágil nada mais é do que uma forma de pensar, um paradigma. São filtros colocados para balizar a forma como observamos e compreendemos o mundo. O conceito de lifelong learning é o que permeia, estar sempre aprendendo, sempre em desenvolvimento. A gente vive em tempos de intensas mudanças. E para a gente estar apto a sobreviver nesse mundo que muda o tempo todo, a gente precisa se adaptar. Então a gente precisa estar sempre aprendendo. Como definiu muito bem Alvin Toffler, a capacidade mais importante para o século XXI é a capacidade de aprender, desaprender e aprender de novo. É o lifelong learning. Isso vale para a gente como pessoa física e isso vale para a gente como times dentro das empresas. No final, quando a gente está trabalhando com uma metodologia ágil, de rápidas interações com os clientes, criação de hipóteses, testes com os clientes e validação ou não das hipóteses, o que a gente está buscando aqui é aprendizado. E na medida que os times aprendem, eles se tornam mais eficientes. Eles passam a ser mais assertivos nos próximos testes, nos próximos ciclos. Então é absolutamente fundamental ter esse olhar de lifelong learning na vida pessoal e na sua vida profissional. O pensamento ágil é pragmático, ou seja, é prático e voltado para a ação. Ter metas e objetivos não bastam, é preciso aprender durante a execução do trabalho. A falha deve ser vista como uma oportunidade para aprendizagem e melhoria. O mais importante é trabalhar até criar resiliência para superar uma deformação, um erro e, assim, colocar a melhor versão de si para o mundo. Isso é inovação.